Se quiser me acompanhar, eu vou ler o texto que fica lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 ao 14. O texto diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestas com um pedaço de pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver os sinais milagrosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Senhor, nós cremos que essa noite é uma noite especial que Tu preparou para nós. É um culto especial que Tu colocou no coração do Bispo Fernando para que nós possamos aprender, encher o nosso coração com aquilo que vem de Ti, Senhor, como uma instrução, como algo poderoso lançado ao coração daqueles que são líderes, aqueles que desejam liderança, aqueles que têm um chamado, Senhor, para conduzir as Tuas ovelhas. E que nessa noite, Senhor, Tu possa encontrar nossos corações acessíveis para receber tudo aquilo que Tu tem para o nosso coração, para que a gente saia daqui, Senhor, transbordando daquilo que é Teu. Até agora, Senhor, falamos de Ti. Bispo Eli, Teu servo, Bispo Lili, Tua serva, falamos de Ti até agora, Senhor, mas eu creio que agora não é nós falamos de Ti, mas é Tu falando a nós. Então que Tu possa ter liberdade, Senhor, para falar nesse momento, que não seja mais eu, mas seja a Tua voz, Senhor, para que a gente aprenda aquilo que Tu tenha para nos entregar essa noite, que com certeza será uma chave poderosa para cada um de nós servir ao Teu reino cada vez melhor. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu creio que todos aqui nós estamos no meio de muita gente que caminha conosco há muito tempo. Está há muito tempo na igreja, pastores aqui, bispos, que já conhecem essa palavra, já ministraram, já ouviram, já foram ministrados, já devoraram esse texto no bom sentido da palavra. E nós vimos aqui um milagre grandioso que alimentou 5.000 homens, não levando em conta na contagem mulheres e crianças que haviam naquele lugar. E a gente sabe que todo o milagre que é realizado não é por homens, é Cristo que faz. Todos os milagres, enquanto Cristo estava caminhando pela terra, Ele os fazia. Hoje Ele ainda continua fazendo, mas hoje Ele usa pessoas, situações, coisas que Ele acha útil para que gere em nós milagres, e as coisas acontecem, mas naquele momento, aquele milagre aconteceu e Jesus estava ali, Ele fez a multiplicação. Mas todo milagre acontece quando o servir se demonstra, quando o servir aparece, quando o servir se mostra, para que o milagre aconteça. Mesmo os milagres que o Senhor fez na individualidade, cegos curados, pessoas que estavam endemoniadas, a mulher do fluxo de sangue, não foi algo coletivo, mas algo individual, e mesmo assim só aconteceu porque o servir veio primeiro. Cristo veio para servir. Cristo era quem servia. Então todo o milagre aconteceu porque alguém se colocou sempre para servir. E o primeiro que se colocou para servir foi Cristo. Nós só recebemos livramento, recebemos salvação, recebemos todas as bênçãos que recebemos todos os dias, recebemos a graça do Senhor. Nós só vivemos pela misericórdia, nós só temos poder para fazer qualquer coisa porque Cristo serviu a nós primeiro. E naquele momento, quem aparece para servir é um rapaz que não se encolheu naquela situação porque tinha pouco para oferecer, mas se colocou à disposição para servir. Disseram: tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes.
E quando eles falaram para o Senhor, que eram os outros evangelhos falam que eles chegam preocupados, Senhor, vamos começar a pedir para esse povo ir embora, porque está anoitecendo, não tem como alimentar todos. O texto diz que o Senhor já sabia como resolver, porque o Senhor conhece o coração, conhecemos a palavra, o Senhor diz o quê? O Senhor se move através do coração, Ele conhece o coração. Ele sabia que ali tinha alguém com coração de servo. Ele já sabia como ia resolver. Mas aqueles que estavam com Ele não sabiam, porque quando olharam, Senhor, mas como resolver tudo isso, alimentar todo esse povo com só isso aqui? Mas quem é que é o agente multiplicador na nossa vida, se não Cristo? E quantas vezes, meu irmão, deixamos de fazer grandes coisas, porque olhamos para aquilo que nós temos na mão e parece tão pouco. Talvez o pouco que tu conheça da Bíblia para ti te impede de ir falar do Senhor, e isso tem impedido o Senhor de alcançar muita gente. O rapaz tinha pouco, mas com pouco ele ofereceu ao Senhor, colocando à disposição. Gente, imagina a situação. Ele estava num lugar como qualquer outro, recebendo do Senhor uma palavra como qualquer outro, e estava anoitecendo, todos preocupados, os discípulos preocupados, querendo dispersar o povo. Ele poderia ter se preocupado consigo próprio e dizer assim, eu vou para casa, ou eu acho que vou ser o único que vou conseguir ficar com Jesus, porque eu tenho que comer, que eu trouxe para mim. Mas naquele momento ele não buscou servir a si próprio, mas se preocupou com o outro que estava. Senhor, é isso que eu tenho, e o Senhor fez um milagre. E quantas vezes nós estamos deixando de viver uma oportunidade grandiosa de ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, porque julgamos que aquilo que nós temos é pouco. Mas aquilo que nós temos é o que o Senhor deu. E aquele que entrega é aquele que multiplica. Aquele que chama é aquele que capacita. O servir traz a nós vida. O servir traz a nós ânimo. Eu imagino a alegria daquele rapaz, o texto não entra nesse detalhe, mas imagina a alegria dele de vendo que aquilo que para ele era tão pouco, alimentou toda a gente, dizendo, eu imagino eu sendo aquele rapaz pensando, meu Deus, olha só, cara, o que Jesus fez com o meu pão e com o peixe que eu tinha, olha só que maravilha. Gente, não é isso quando nós sentimos que o Senhor nos usa. Quantas vezes você entregou uma palavra com alguém, às vezes um abraço, às vezes alguém que não queria falar nada e não queria ouvir nada, queria um ombro para chorar, e a pessoa chorou no teu ombro, e você não entendia o que estava acontecendo, mas quando ela saiu de perto de você, havia um olhar e um sorriso diferente no rosto, porque era aquilo que ela precisava. Ela chorou em você, mas você nada mais era do que Cristo, e você sente uma alegria no coração, pensando assim, Senhor, eu não fiz nada, você fez tudo. E você poderia ter encontrado qualquer outra pessoa, mas escolheu a mim para participar desse momento. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, meu irmão, não olha para a sua dor, mas olha para aquele que cura a dor, e quem cura a dor é Cristo, e Cristo nos chamou para ser servos. Vem por toda a terra e prega o Evangelho. Não é questão de chamado, não é questão de ser algo que o Senhor me deu como dom, é uma ordem que o Senhor deu, e quem obedece, aquele que obedece, avança, e quem avança, avança honrando, e a honra nos protege. Mas nós encolhemos, meu irmão, a dificuldade de nós servir. O Senhor nos chamou e nos deu exemplo, Ele lavou os pés dos discípulos, e nós muitas vezes somos aqueles que ainda estamos num processo de querer que nossos pés sejam lavados. Nós já fomos lavados com o sangue do Cordeiro, e agora o Senhor espera que cada um de nós vá lavando o povo que ainda está sujo desse mundo contaminado, mas em nós encontrará uma fonte de água viva, que vai tirar deles o peso que nós já não carregamos mais, porque servimos a um Deus que está vivo e voltará. Precisamos nos colocar numa posição de servo. Quando nós olhamos para mais um milagre que dependeu de alguém como agente para que aquilo acontecesse, havia um paralítico. A casa do Senhor estava cheia, diz o texto. Não havia como chegar, o povo não abriu o espaço, e quem estava lá não estava nem aí para quem estava para o lado de fora. Mas 4 amigos olharam para aquela situação e disseram, não, nós vamos te levar lá. E quando eles chegaram na frente do Senhor, o Senhor disse, e diz o texto que Ele reconheceu a fé deles, e reconhecendo a fé deles, e não só daquele que estava paralítico, o paralítico recebeu do Senhor a palavra que você está salvo.
a fé deles. Meu irmão, nós estamos deixando de levar pessoas à presença do Senhor para serem curadas de uma paralisia espiritual, porque achamos que nós não temos capacidade, achando que nós não temos o que oferecer, e o Senhor está esperando que nós sejamos um povo que entenda: eu vou fazer a minha parte, e quando eu chegar lá, a minha fé vai salvar aquele que ainda está paralisado. O que está em nós vai salvar muita gente. E onde está o nosso desejo de servir? Eu e a minha esposa somos líderes cooperadores há 7 anos. Lidamos com o povo que é chamado para servir, e a gente vê a dificuldade do povo entender a grandiosidade desse chamado. Eu sempre falo no curso Cooperadores, meu irmão, o Senhor não chamou manobrista de estacionamento. Se tu deixar o povo estacione, se estacionar de qualquer jeito, talvez daqui a pouco não caiba mais carro, tem que botar lá fora, mas o povo sedento vai dar jeito de chegar. O Senhor chamou homens retos, com coração aquebrantado na presença do Senhor, que serão Cristo Jesus lá. Eu aceitando Cristo Jesus, a palavra diz que eu sou uma nova criatura, já não sendo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer o que Cristo fez. O que Cristo fez? Serviu a todos aqueles que necessitavam. Então eu estou lá fora, não estou cuidando de carro, meu irmão, eu estou cuidando daqueles que chegam no carro. Eu abençoo já na chegada. Quando eu estou numa recepção, não é só o sorriso, não é só o abraço, porque está uma festa grandiosa, eu estou feliz de estar ali. Não, eu estou ali sensível com o Espírito Santo, porque, meu irmão, eu já tive depressão. Eu sei o que é você se esconder atrás de um sorriso, mas por dentro você está pedindo socorro, e nós só conseguiremos enxergar essa real necessidade se nós estivermos servindo, sendo Cristo, porque Cristo olha o coração. Mas você só sabe fazer isso se você colocar de coração e se jogar aos pés do Senhor para servir verdadeiramente. Nós vivemos um engano, meu irmão, nós começamos a tentar fazer as coisas conforme a nossa vontade. Há coisas que nós necessitamos fazer para que o milagre aconteça, e não é porque o Senhor precisa, mas Ele nos dá a oportunidade de participar. Lázaro foi trazido à vida, coisa linda. Marta falou com Jesus, Maria falou com Jesus, e aí nós vemos algo poderoso, a grande adoradora. O milagre aconteceu e o Senhor saiu para fazer o milagre quando a adoradora apareceu, porque Maria, eu sempre falou a mesma coisa que Marta, mas antes ela se prostra aos pés do Senhor, e quando o verdadeiro adorador aparece, o milagre acontece. Mas quando o Senhor chegou para fazer, Ele ainda disse algo que havia necessidade de fazer, e Ele não fez. Ele disse: tirem a pedra. Alguém naquele lugar teve que empurrar a pedra. E eu digo para você, Jesus sendo Jesus, por que Ele não disse? Ele não fala para nós, se a gente tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte que sai daqui, vai para lá, e não vai acontecer? E por que Ele, sendo o verbo, não disse para a pedra, sai? Porque tem coisas que Ele quer que a gente participe, tem coisas que Ele quer que a gente faça, e nós, sendo servos do Senhor, tem coisas que nós precisamos tirar a pedra, para que o Senhor acesse aquilo que está morto, e muitas vezes não é em você, é no outro. Então quando você serve o outro, o Senhor abençoa a tua casa, te protege, porque conhece o teu coração. Todos nós precisamos de algo, mas quando eu esqueço daquilo que é meu e cuido do que é dos outros, o Senhor olha para mim e diz: agora tu entendeu, porque eu descanso o meu coração no Senhor. Se nós pararmos para falar aquilo que nós necessitamos como pessoa, meu irmão, nós vamos trocar figurinha a noite toda. Mas se nós pararmos para falar aquilo que nós estamos feito para o outro, o papo vai acabar logo. Porque nós paramos. Eu não consigo, não dá, hoje eu não tenho tempo. Aí eu começo a servir o Senhor como uma escala de igreja. Hoje eu estou afim. Hoje não dá. Não, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou falar, hoje eu não vou declarar, hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu não estou bem para fazer. E aí nós vamos contra a própria palavra. O Senhor diz que nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Então, meu irmão, a preguiça fica para trás, o sentimento de incapacidade fica para trás, o sentimento de não ser pertencente à graça do Senhor fica para trás, porque eu se torno uma nova criatura, já não sendo mais eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo nunca desistiu de algo que precisava ser feito. E quem somos nós para parar?
E aí você acha que aquele que precisa receber uma palavra não vai receber, porque você não quis servir? Vai receber, mas você perde a oportunidade de participar da bênção. Porque quando o Senhor derrama algo que transborda, todo mundo recebe. E aí você vai para casa transbordando, lembrando, meu Deus, como Deus é bom. Quantas vezes, meu irmão, particularmente eu, Jean, vim para casa e às vezes falo para minha esposa, dizendo, cara, eu falei uma coisa tão linda hoje para alguém, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, queria ter gravado, que se eu quiser repetir eu nem consigo. Eu fico pensando assim, não, o tal do Zé Ruela, né? Meu Deus, que lindo que eu falei. Às vezes acontece no Vale Benezera, eu estou aconselhando os meninos lá, eu falo uma coisa assim, cara, e eu não falo nada para eles para não tirar a credibilidade. Eu fico pensando assim, ó, que lindo que eu falei. Às vezes eu dentro de mim, eu aceito Jesus, e eu tenho que me controlar para não entregar para o rapaz que está na minha frente. Quantas vezes você não vê algo que acontece na tua vida e o Senhor fazendo através da tua vida, e tu pensa assim, meu Deus, que lindo. E a gente pensa assim, o Senhor podia fazer na vida de qualquer outro, através de qualquer outro, meu irmão. O Senhor pode usar qualquer um, o Senhor pode usar uma mula, mas se Ele tem você, Ele vai usar a mula para quê? Nós temos deixado, meu irmão, de participar de uma festa grandiosa que o Senhor nos chamou para participar, que é o Evangelho. Porque olhamos para a nossa capacidade, eu tenho tão pouco. Mas às vezes é o pouco que você tem, entregue com o coração cheio de fé e generosidade, crendo no poder da multiplicação de Cristo Jesus, que Ele precisa para alimentar muitos. Tem muita gente com fome da palavra e não tem se alimentado porque você acha que aquilo que você tem é pouco. Meu irmão, basta uma palavra entregue com o coração cheio de unção do Espírito Santo de Deus para alimentar mais de 5.000 pessoas. Basta um esforço seu para sair de casa, lembrando que o teu propósito não é só ir trabalhar, mas ser um agente do Senhor naquele lugar, para aquela pedra que está colocada naquele lugar, onde gerou um ambiente de sepulcro, seja liberto e tudo aquilo que está morto naquele lugar, seja trazido à vida, porque você agora é Cristo Jesus. Basta você começar a olhar e ver a necessidade do outro, para não ter mais medo de subir em telhado, se for necessário para carregar alguém. E a gente vê um milagre acontecendo e pensa assim, pô, que lindo. Meu irmão, às vezes a gente não lembra de trazer alguém de carro para a igreja, mas aqueles homens carregaram um só, na força do braço, por cima de um telhado. E o Senhor disse, pela fé de vocês, você está liberto. Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua fé para não desistir? Onde é que está o teu coração para não desanimar? Quando os recursos são poucos. Quando talvez o desejo de pregar seja longe demais e você olha, talvez o combustível do teu carro não chegue. Mas eu creio num Deus que faz um motor funcionar com nada dentro do motor. E se isso não acontecer, o Senhor é capaz de mandar alguém na tua casa te levar, porque se Ele quer fazer, não há impedimento. O único que impede o Senhor de fazer é o teu coração, que coloca empecilho para que aquilo não aconteça. Mas o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Meu irmão, nós fomos chamados para servir, e às vezes quem se coloca numa situação de paralisia somos nós. E o Senhor olha para nós dizendo, eu não vou arrumar ninguém para carregar vocês sobre o telhado, porque você já me conhece, levanta e anda. Talvez nós chegamos àquele que deixa o Senhor fazer e fica lá orando, e quando o Senhor voltava do Getsemane, chegava, pegava vocês dormindo de novo. Eu vou lá orar de novo, vocês ficam aqui cuidando, e voltava, e ele estava dormindo de novo. Chegou um ponto que o Senhor disse, chega, chegou a hora. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, chega de você começar a mendigar as coisas para os outros. Chega a hora de mendigarmos para o Senhor, ó Senhor, e o sentimento de vitimismo. Nós já somos uma nova criatura, já somos salvos, o Senhor nos colocou no testamento divino, somos herdeiros. Chegará um tempo que a trombeta vai tocar, meu irmão, e o nome de cada um de nós será chamado, e nós vamos chegar na presença do Senhor, e com alegria Ele vai nos receber, sabendo, todo dia vocês receberam um outro convite, mas decidiram por mim todos os dias. Servir a Cristo é sacrificial, meu irmão.
Servir a Cristo, você tem que se sacrificar todo dia. E o tempo vai passando, e sabe qual é o problema do tempo? Não é o envelhecimento da carne. Esses dias eu ministrava sobre isso e muitas vezes o que vai matando nós no tempo é que a gente envelhece. E a culpa que nós colocamos é no servir. Já estou servindo muito tempo, cansa. Chegou meu tempo, parei. Já servi demais. E a gente se sente envelhecido. Meu irmão, hoje qualquer coisa você consegue recuperar na medicina. É botox. Aí eu boto uma boca nova, tu vem assim, ó. E aí tu puxa, se não tem, tu vai pelo SUS. O SUS te puxa por aqui, bota 2 grampos aqui atrás, tu se estica tudo assim. Em qualquer situação, tu tá com a mesma aparência, dá jeito. Mas sabe, a única coisa que a medicina não dá jeito é um olhar envelhecido. Quando o nosso olhar envelhece, meu irmão, aí nós perdemos o propósito de todas as coisas. O olhar é o reflexo da nossa alma. O olhar reflete aquilo que nós temos no coração. E quando o tempo vai passando, o nosso olhar vai envelhecendo, meu irmão, você pode encontrar juventude e gerar juventude no seu corpo, mas o teu coração vai apodrecendo. O nosso coração é enganoso, é perverso, o Senhor diz para a gente cuidar com isso, Ele guarda o coração, porque Ele sabe que isso é algo que o inimigo tenta atacar todo o tempo, ele tenta tirar de nós esse olhar. Que olhar que era o olhar de Cristo? Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O semblante do Senhor tem que ser algo que tem que soltar aos meus olhos. As pessoas vão olhar para nós, meu irmão, independente se você é alto, é baixo, gordo, magro, cabelo branco, cabelo preto. As pessoas vão olhar para você, vão enxergar Cristo Jesus no brilho do teu olhar. Então o nosso olhar não pode envelhecer. Eu tenho que olhar as necessidades, as coisas que todo mundo está enfrentando, e olhar aquilo e sentir aquela força, aquela juventude de quem está começando a lutar agora. E é isso que o Senhor gera no nosso coração, não gera cansaço. Servir ao Senhor não é peso, mas é alívio. Quando você sai de casa para servir o Senhor, meu irmão, tu vai no meio do caminho, perdendo os fardos pesados da vida, porque servir ao Senhor é fardo leve e suave. Porque você é um instrumento, quem faz, quem age, quem faz as coisas acontecer, quem movimenta todas as coisas é o Senhor. A gente só tem que estar lá, porque Ele tem que usar para alguém, as pessoas têm que se identificar fisicamente com alguém, e fisicamente o Senhor usa nós. Mas quando as pessoas veem em nós, elas veem em nós algo sobrenatural. As pessoas que me conhecem olham assim, meu Deus, não dá nem para acreditar que é pastor, né? É tão brincalhão. O pessoal ainda estava tirando onda aqui hoje. Vai ser a entrevista mais engraçada, 2 comediantes juntos na entrevista, não vai dar certo. Porque ele brinca demais, né? Ele tira onda, pô, as pessoas que me conhecem fora daqui também falam, tu é tão brincalhão, pastor, porque geralmente pastor tem aquela coisa de estereótipo, né? Terno, aquela calça social que a perna da calça é 2 metros maior do que a perna de quem está usando, aquele sapato bico fino. A postura, a imagem do pastor pode mudar, mas o coração tem que ser sempre um coração de Cristo. E quando você chega, a pessoa olha para você e identifica Cristo, porque conhece você. Sabe que você não daria conta, você não conseguiria sozinho. E identifica que aquilo não vem de você como pessoa, mas vem de você como vaso transbordante. O Senhor disse que nós somos vasos. Nós somos templo do Espírito Santo, e o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele quer através de nós, e aquilo vai transbordar, e transborda quando? Quando nós servimos, quando nós não colocamos empecilho para o agir do Senhor, quando nós necessitamos do Senhor todo o tempo para que movimente a nossa vida. E quando nós paramos, quando nós envelhecemos o nosso olhar, quando nós vamos nos cansando de servir, nós vamos apodrecendo, nós vamos morrendo, nós vamos murchando. E as coisas não acontecem porque nós não ainda entendemos que estar com Cristo é estar em movimento. O Senhor disse para a gente largar tudo e segui-lo. Pega essa cruz e me siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, é um caminho que precisa ser percorrido. É um caminho que precisa estar nele para estar aprendendo, estar desenvolvendo. Então cada passo que você dá nesse caminho que é o próprio Cristo é um aprendizado. E nem todo o tempo, meu irmão, como uma boa jornada, você pega tempo bom. Pega o seu carro para viajar, faz uma viagem longa. No caminho você vai pegar a estrada boa, a estrada ruim, vai pegar tempo de sol, vai pegar noite, vai pegar neblina, chuva.
vai pegar um pneu furado, uma gasolina está quase acabando e o posto demora para chegar, pode acontecer um acidente, quebrar um para-brisa, tudo isso pode acontecer numa viagem, mas se você está determinado a chegar, nada impede, pode atrasar, pode não acontecer no teu tempo, mas se você investir, se você continuar firme, você vai chegar no seu destino. E porque em Cristo Jesus, para nós não pode ser, não deve ser diferente. Caminhar com Cristo Jesus é sacrificial, meu irmão, não é todo dia que o sol está brilhando, não. O Senhor disse que nós vamos andar pelo vale de sombra de morte, nós vamos passar por ele. Ele não disse que nós viveremos naquele lugar. O vale de sombra de morte, imagina um lugar onde o pensamento é ruim, o sentimento é ruim, o ambiente é ruim, a imagem é ruim. Aquilo que passa no teu ouvido são sentimentos dizendo: você não vai conseguir, você não é capaz, o Senhor não está contigo, você não é pertencente, e você tem que atravessar aquele vale, e o que te fortalece para não ser contaminado com aquele ambiente, é você continuar ouvindo a voz que te chamou para servir, e a voz é a voz do Espírito Santo de Deus, e isso você só consegue se tiver relacionamento, e não tem como a gente se relacionar com alguém que sai para servir, e você fica em casa esperando ele voltar, porque ele não vai voltar, ele está caminhando, ele está fazendo obra. Relacionamento é estar com Cristo, e Cristo está em movimento para servir, você tem que estar com ele. Estar com ele não pode ficar parado, você tem que se movimentar, você não pode ser um empecilho, você não pode ser a sua própria pedra de tropeço. Servir salva, servir tira cada um de nós de uma situação difícil. Servir nos ocupa a mente, porque nós começamos a ver que tem tanta gente passando por tantas as coisas, e aquilo que nós passamos serve de impulso para aquele que não acredita mais que vai dar certo, mas você diz: eu passei, eu ainda estou enfrentando, eu luto contra isso todo dia, talvez esse seja o meu espinho da carne, mas eu tenho avançado, eu tenho vencido. Mas como? E aí você apresenta tudo aquilo que tem feito na tua vida, um milagre acontecer, a misericórdia ser uma presença. Você apresenta o nome poderoso de Cristo Jesus, o nome que está no centro de todas as coisas, a luz que está sobre nós, o caminho que nós devemos seguir, a única voz que nós devemos ouvir, aquele que nos capacita, aquele que nos impulsiona, aquele que nos entrega tudo o que precisamos para que a obra aconteça, porque a obra é dele. Só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. E dizer eis-me aqui é estar de plantão. Quem é que gosta de estar de plantão de serviço aqui? A gente aceita um trabalho com plantão, mas fica torcendo a noite toda para o telefone não tocar. E para a gente terminar, que eu sei que hoje a ministração é mais curta, para a gente terminar, eu vou dar um exemplo que eu dei num curso com os voluntários da igreja, que o pastor Pedro me deu a oportunidade de levar a ministração. Eu digo que o evangelho é igual aos mercados. Eu sou da época do Vitória. Quem conhece o supermercado Vitória aqui? É a época do Vitória? Tu trabalhava lá na parte dos corredores, os repositores, né? Tu ganhava, quando tu assinava a carteira, e já estava sempre precisando de alguém para trabalhar. O Vitória sempre teve a oportunidade para todos que necessitavam e queriam trabalhar. Tu ganhava uma camiseta e atrás estava escrito: posso ajudar? E aí tu colocava aquela camiseta animadaço, porque estava desempregado, Deus, eu comecei a trabalhar, que benção. É uma semana depois o cara já começa a andar de costa para ninguém olhar que tu pode ajudar, porque tu não queres ajudar ninguém. É o lugar que o cara mais aprendia a imitar o Michael Jackson, era no mercado Vitória. Vinha um cliente, já sabia: ei, é problema, tu já disse assim, ó. E espiritualmente o Senhor coloca em nós um letreiro. Nós já passamos, pastor Gilmar está aqui, sabe, trabalha com isso, já não é mais o outdoor normal de papel, o negócio agora é visual, é brilho, é coisa que chama atenção. Então, meu irmão, nós somos luz. Onde você passa tem algo brilhando em você dizendo aqui: eu posso ajudar. E você é aquele que está desligando o letreiro da tomada. Tu sai de casa: o Senhor é bom, glória a Deus, vou para a igreja, aleluia. Eia, vem um ali pedindo esmola, desliga. Passou, liga, Jesus. Apareceu alguém para pedir ajuda, desliga. E o Senhor está querendo que nós tenhamos orgulho da gente, daquilo que a gente carrega. Quando tu acorda de manhã, meu irmão, se tem alguém que já tem que botar um óculos escuro e ainda não dá conta, é o inimigo. Porque quando tu acorda, o brilho do Espírito Santo já vai longe. Aquilo que tu pensa que vai enfrentar e vai acabar com o teu dia, já tem corrido e arrumado outro lugar para estar, porque sabe que onde você passar não vai segurar a onda, porque tem poder em Cristo Jesus que está em você através do Espírito Santo brilhando longe. Então a escuridão não pode te impedir de servir, e o Senhor nos chamou para fazer um excelente trabalho. Façam
Ele nos deu uma procuração: vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. E sabe por que a gente não vive as coisas que o Senhor falou? O Senhor é um Senhor que mente. Mas tanta gente era curada antes. Eu não vejo mais nenhum cego que volta a enxergar, paralítico que volta a andar. O que aconteceu? O Senhor não falou que a gente ia fazer coisas maiores? Vocês farão coisas iguais e maiores em meu nome. Sabe por que não acontece hoje? Porque quem faz quer fazer em seu nome. Aí não acontece. O Senhor não honra. Tem gente querendo fazer, e se o Senhor permitir que aconteça, o povo vai virar e vai botar aquele como um santo, e não vai ter lugar naquela igreja, porque toda a região e todo o estado vai querer ir no mesmo lugar, porque o pastor que está lá não vai deixar claro que não fui eu, foi Cristo Jesus que fez. Isso está relacionado a um coração que serve. Eu sirvo a Cristo Jesus. Eu sou só o mensageiro. Meu Deus, que mensagem linda, que milagre, que algo poderoso aconteceu na minha vida. Eu só quero te avisar que eu só vim entregar, mas quem te mandou foi Cristo Jesus. Que você seja um servo verdadeiro. Que você não fuja do trabalho. Que você seja aquele que o teu letreiro esteja ligado 24 horas por dia, em que posso te ajudar. Porque qualquer necessidade em você vai ser atendida, porque a fonte é Cristo Jesus. Que você não fuja do trabalho, mas seja alguém que de plantão fique agoniado porque o teu telefone não toca, porque o Senhor não te chama, porque Ele não te coloca algo na mão para resolver. Seja alguém que incomode o Senhor: Senhor, acho que tu esqueceu, não tem ninguém precisando de alguma coisa, chama eu. Que seja você alguém que se coloque para servir verdadeiramente, para que tudo aquilo que o Senhor tem na tua vida como propósito possa acontecer em nome de Jesus.